Então, para a gente começar, a gente precisa definir termos. Francis Bacon falava o seguinte, olha, toda conversa precisa começar com definição de termos. Porque se eu falar com o Léo, Deus existe, ele fala, não existe. E aí, se a gente não tiver o mesmo conceito de Deus na cabeça, ele pode estar pensando em um conceito de Deus diferente do meu, e talvez a gente até concorda. Talvez eu estou falando de um Deus mau, e ele está falando de um Deus bom. Então, se eu falar que um Deus mau existe, e ele fala, não, um Deus mau não existe. A gente precisa definir o termo que a gente está tratando. Então, alguns termos que a gente vai usar nessa disciplina, que precisam estar claros na nossa cabeça, para a gente entender. Quando eu falar, por exemplo, panteísmo, vocês vão entender o que é panteísmo, tá bom? Então, eu vou começar eu tentei colocar numa escala de crença, né? Da menor crença à maior crença. Então, por exemplo, primeiro é ateísmo. Theo, em grego, é Deus, né? A é negação. Então, ateu é sem Deus, é a negação de Deus. Então, ateu é aquele que acredita que Deus não existe, né? Por isso que o Geiser fala, é preciso muita fé para acreditar nisso, porque quando a gente olha para o mundo é difícil concluir isso, né? Então, agnosticismo, gnosis do grego, tem a ver com conhecimento. Então, agnóstico é aquele que afirma que não sabe se Deus existe. O agnóstico, ele não afirma e nem nega. Ele não sabe, ele suspende o juízo. Então, é agnóstico. O apateísta, eu descobri recentemente esse termo, apateísmo é tipo um agnóstico. Só que a ideia dele é o seguinte, eu não me importo se Deus existe ou não. Então, ele é um apateísta, vem de apatia. Apateísmo, né? Teísmo é a crença num Deus único. Então ele é apático a esse Deus único. Então ele fala o seguinte, olha, eu não me importo se Deus existe ou não. Deísmo. Deísmo, gente, é a crença de que existe um Deus criador, porém ele criou o mundo, assim como um relojoeiro cria um relógio, dá corda e solta o relógio para ele funcionar sozinho, pelas suas leis. Essa é a crença deísta. É a crença de que existe até um Deus criador, só que ele não interfere no mundo. Ele criou o mundo e se afastou, não intervém, não se revela. O mundo funciona por leis naturais. E aí, quando a gente vai ver a história da humanidade, essa ideia de Deus surgiu no Renascimento. Por quê? Porque o Renascimento foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí, qual foi a crise do homem renascentista? Tiveram muitas descobertas que desacreditaram a cristandade da época, né? A Igreja Católica dominava o cenário cultural, político e religioso da sociedade europeia. E aí, os cientistas começaram a descobrir coisas que a Igreja começou a perceber que, olha, isso aqui está indo contra uma visão nossa da Bíblia, por exemplo. Então eles o homem renascentista, ele começou a ver o seguinte, aí que começa a descredibilizar a autoridade da Igreja cristã. E aí o homem renascentista, ele não é nem ateu e nem religioso demais. Ele começa a valorizar o ser humano de uma forma como não era antes. Entende? Então por isso que surge o deísmo. Eles não abandonaram Deus totalmente, mas eles olharam as leis da física e falaram assim, não, Deus até existe, mas ele deixou isso aqui tudo funcionando por conta própria. Porque Newton, Galileu, Copérnico começaram a fazer descobertas que revolucionaram. Eles achavam que a Terra era o centro, e Copérnico descobriu que não, que o Sol, a Terra circulava em torno do Sol. E por milênios acreditou no contrário. Então eles começaram a questionar os seus fundamentos, das suas crenças, não só religiosas, mas das suas crenças mais profundas, científicas inclusive, né? Então o deísmo surge nesse cenário. Teísmo é a crença de que existe um Deus pessoal. Teísmo é a crença de que existe um Deus pessoal criador. Né? Então nós cristãos somos teístas, nós não somos deístas, porque o deísta acredita que Deus não intervém. Deus não faz milagre, Deus não traz revelação, mas o teísta acredita que Deus intervém no mundo, né? Então nós somos teístas. Monoteísmo é a crença de que existe um Deus só. Monoteísmo. Nós também somos. Nós somos monoteístas também. As três principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, são crenças monoteístas. Deixa eu chegar mais. Politeísmo tem a ver com poli, né? Múltiplos, muitos deuses. Então, politeísmo é a crença de que existem vários deuses. Monolatria
é a ideia de que existem vários deuses, mas a gente cultua um de forma mais importante. Então, não chega a ser uma idolatria, é uma monolatria. Aceita vários deuses, mas cultua um em específico. Panteísmo. Panteísmo é a crença de que tudo é Deus. Isso são mais comuns em crenças da Ásia, né? As crenças orientais, panteístas. Aquele filme Avatar reflete muito isso, né? É a crença de que tudo é Deus. Deus não é um ser pessoal, como os monoteístas acreditam. Deus é tudo. Tudo é energia de Deus. É um discurso bem abrangente. A árvore é Deus, nós somos deuses. Tudo é Deus, tudo está em harmonia, né? Essa é a ideia panteísta. E animismo é a crença bem rudimentar, muito comum nos índios, de que tudo é povoado por espíritos. A árvore tem um espírito, tudo tem espíritos, né? Então essa crença é chamada de animismo.